Na manhã do dia 9 de julho, a notícia da demissão de Christian Horner, após 20 anos de história, teve um grande impacto na mídia do esporte. Desde a sua criação em 2005, a Red Bull é chefiada por Christian Horner, que assumiu a liderança com apenas 31 anos de idade. Horner começou sua carreira no automobilismo como piloto nos anos 90 e fundou a equipe Arden junto com seu pai Gary Horner em 1997. Além de ser dono da equipe, ele também pilotava pela Arden na competição da Fórmula 3000. Nesta equipe, correu apenas nos anos de 1997 e 1998, quando decidiu apenas se dedicar na construção e desenvolvimento da sua equipe. Como chefe de equipe, venceu o campeonato de construtores em 2000, 2002, 2003 e 2004. Nos anos de 2003 e 2004, conquistou também o campeonato de pilotos. Christian permaneceu na liderança da Arden até 2005, quando foi contratado para liderar a Red Bull Racing na Fórmula 1, após a aquisição da Jaguar Racing no final de 2004 pela empresa de bebidas energéticas. Em 2005, a escuderia Red Bull Racing entrou em operação, já com Christian Horner no comando. No início, era uma equipe subestimada, muitos pensavam que não daria certo. As conquistas vieram após a contratação de Adrian Newey como diretor técnico de equipe em 2005. Os números de Christian Horner na Fórmula 1 com a Red Bull são bem expressivos e de muito sucesso. Possui 405 GPs em 21 temporadas, com 21 carros, 14 pilotos. Chegou a ter 287 pódios, conquistou 107 pole positions, teve 124 vitórias, foi 8 vezes campeão de pilotos e 6 vezes campeão de construtores, acumulando no total de 8.009 pontos. Teve 2 grandes auges nos campeonatos, com Sebastian Vettel, de 2010 a 2013, conquistando o tetracampeonato de pilotos e construtores, e com Max Verstappen, de 2021 a 2024, também conquistando o tetracampeonato de pilotos e 2 vezes campeão de construtores em 2022 e 2023. Mas com tanto sucesso e resultados, por que demitiram o chefe de equipe, mesmo com um contrato assinado até 2030? Bom, vamos entender por onde tudo começou a desmoronar. A equipe Red Bull, há algum tempo, está sofrendo com a performance na pista, e tem muito a ver com a gestão e com o clima dentro da equipe. As coisas começaram a mudar quando o fundador austríaco Dietrich Mateschitz faleceu em 2022, o que fez aumentar as tensões entre os sócios austríacos e tailandeses da Red Bull. Helmut Marko, consultor da Red Bull, admitiu a falta de liderança da equipe após morte de Mateschitz. Pessoas chaves começaram a sair aos poucos da escuderia e migraram para outras equipes. Entre elas estão Adrian Newey, Jonathan Whitley, Will Courtney e Rob Marshall. Apenas para contextualizar, quem são estas pessoas? Adrian Newey é uma das lendas da Fórmula 1, engenheiro e projetista de carros desde 1988. Trabalhou na March Leyton House Racing de 1988 a 1990. Na Williams, esteve entre os anos de 1991 e 1996 e chegou a projetar o carro de Ayrton Senna em 94. Esteve na McLaren entre 1997 e 2005, até chegar à Red Bull no mesmo ano e sair em 2024. Em 2025, foi contratado pela Aston Martin. Newey foi campeão de construtores por 12 vezes, 6 destas vezes pela Red Bull, e conquistou 14 campeonatos de pilotos, sendo 8 só na Red Bull. Já Jonathan Whitley começou sua carreira na Fórmula 1 nos anos 90. Atuou na Benetton, Renault de 1991 a 2006. Foi contratado pela Red Bull em 2006 e ficou até 2024 como diretor esportivo e gerente de equipe. Sob seu comando, a equipe quebrou o próprio recorde de pit stop mais rápido, com um tempo de 1,82 segundos no GP do Brasil em 2019, ao fazer a manutenção no carro de Max Verstappen, que logo após foi superado pela McLaren, com o tempo de 1,8 segundos em 2023. Com a equipe da Red Bull Racing, conquistou 6 títulos no campeonato de equipes e 120 GPs. Em 2024, foi anunciado para ser chefe de equipe da Sauber para a temporada de 2025. Will Courtney iniciou com a Red Bull em 2005,
mas antes já trabalhava na Jaguar Racing, quando foi adquirida pela equipe austríaca. Trabalhou como chefe de estratégia de corridas. Foi anunciado em setembro de 2024 como o novo contratado da McLaren. A Red Bull barrou a saída de Will Courtney até o fim do seu contrato, que acontece na metade da temporada de 2026, quando deve assumir seu novo cargo de diretor esportivo pela McLaren. Rob Marshall é um engenheiro mecânico que atuou 9 anos na indústria aeroespacial até migrar para a Fórmula 1 em 1994, como engenheiro de corrida na Benetton. Com a aquisição da equipe pela Renault, Marshall conquistou seus primeiros campeonatos de pilotos e construtores, em 2005 e 2006, com Fernando Alonso sendo o bicampeão mundial. Foi contratado pela Red Bull em 2006 como projetista-chefe e, posteriormente, em 2016, foi promovido a diretor de engenharia. Rob projetou diversos carros de Fórmula 1 vencedores de campeonatos, como o tetracampeonato de Vettel e os 3 títulos de Max Verstappen, até então. Em maio de 2023, foi anunciado, após 17 anos na Red Bull, como projetista-chefe na McLaren e assumiu o cargo na temporada de 2024. Além destas movimentações, teve outro grande fracasso na parceria com a Porsche. O grupo Volkswagen tinha grande interesse em entrar na Fórmula 1. A primeira marca do grupo a entrar foi a Audi, que negociou com a Sauber e adquiriu 100% da equipe. A então Sauber se chamará Audi Fórmula 1 Team em 2026. A outra marca do grupo, que teve negociações bem contundentes com a Red Bull, foi a Porsche. A montadora alemã iria fornecer o motor, além de assumir 50% da equipe em 2026. Mas o acordo foi encerrado entre a Red Bull e a Porsche em 2022. A Red Bull não queria sacrificar sua independência e tomada de decisão com uma influência externa. Antes do anúncio do encerramento das negociações, Horner chegou a dizer: "Somos uma equipe independente. É assim que sempre operamos, em termos de flexibilidade e capacidade de nos movimentarmos com rapidez e eficiência. E acho que isso faz parte do DNA da Red Bull." Para 2026, a equipe austríaca irá fabricar seus próprios motores. Fechou acordo com a Ford para a produção do motor, evitando de enfrentar este desafio de forma desacompanhada, já que é a primeira vez que produz a unidade de potência. No início de 2024, Christian Horner foi acusado de assédio por uma funcionária da equipe. Christian negou as acusações e a equipe da Red Bull abriu uma investigação interna sobre o caso do comportamento inapropriado, que foi denunciado, mas Horner foi absolvido. Dias depois, prints com supostas conversas entre Horner e a funcionária foram compartilhadas por fonte anônima para os nomes mais importantes do paddock, membros de equipes, jornalistas e da FIA. As mensagens sugeriam que Horner teria importunado a funcionária com comentários inconvenientes e sugestivos. Após Christian ser absolvido, a funcionária entrou com recurso, mas novamente a denúncia foi indeferida. A mulher decidiu entrar com uma ação legal no Tribunal Trabalhista do Reino Unido. Segundo o jornal holandês The Telegraph, a primeira audiência ocorrerá em janeiro de 2026. Jos Verstappen, pai de Max e ex-piloto de Fórmula 1, chegou a pedir a saída de Christian após o escândalo, criticou a permanência e que a equipe poderia implodir, caso Horner continuasse na equipe. Outro fator que contribuiu para a queda de Christian Horner foi a demissão de Sérgio Pérez, pois trouxe prejuízos milionários à Red Bull. Inicialmente, a equipe tinha contrato assinado com Pérez até o final da temporada de 2026, mas rescindiu o contrato no final de 2024. Pérez, que vinha cumprindo seus objetivos na equipe desde 2021, em 2024, o piloto mexicano teve baixa repentina no desempenho, o que causou sua demissão. Com a quebra do contrato, a Red Bull teve que pagar uma multa milionária para Sérgio. Além disso, a equipe perdeu os patrocinadores que o mexicano trazia para a equipe. Pérez foi substituído por Liam Lawson em 2025, mas o neozelandês correu apenas 2 corridas, não teve o desempenho esperado e foi rebaixado para a Racing Bulls. O piloto japonês Yuki Tsunoda assumiu a posição de Liam no GP do Japão, mas em 10 etapas da temporada pontuou apenas em 3, somando ao todo 10 pontos. Em comparação com seu colega de equipe Max Verstappen, que possui 165 pontos, Tsunoda também não está tendo um bom rendimento.
E muitos se perguntam o que poderia estar acontecendo para tantos pilotos não conseguirem guiar o segundo carro da Red Bull. Pérez recentemente chegou a comentar após a troca de Liam com Yuki: "Só agora as pessoas entendem que minha posição não foi das mais fáceis na Fórmula 1 e que, no geral, eu me saí extremamente bem. Especialmente no ano passado, não tive a oportunidade de mostrar o que posso fazer como piloto, mas agora as pessoas percebem o quão difícil era pilotar o carro. Passei tanto tempo na Red Bull que todos se esqueceram de como o carro é difícil de guiar, então isso foi complicado." Muitos acreditam que a gestão de Horner priorizava apenas o carro de Verstappen e o segundo carro ficava de lado em relação a melhorias, mas não há confirmação sobre isso. Em junho de 2025, a parte majoritária tailandesa da Red Bull, que sempre apoiou Christian Horner durante todo o tempo em que esteve no comando, parece ter perdido a paciência, após todas estas polêmicas e a baixa performance da equipe em 2025. A informação diz que a família tailandesa chegou a limitar os poderes de Christian Horner nas tomadas de decisão, principalmente na contratação de novos pilotos, que essa função ficou apenas para Helmut Marko e Oliver Mintzlaff. Com esta atitude do alto escalão da equipe, já dava indícios que algo poderia acontecer com Horner, pois o clima ficou cada vez mais tenso. O estopim foi a volta dos rumores de que Max Verstappen estaria negociando sua saída da Red Bull com a Mercedes no início do mês de julho. A possibilidade de Max não estar mais na Red Bull em 2026 pode ter impulsionado o fim da história de Horner com a equipe das bebidas energéticas. O contrato de Max com a Red Bull vai até 2028, mas com as perdas de funcionários importantes para a construção do carro e com as incertezas de como se sairão com as mudanças no regulamento do próximo ano, além da troca de motor. Mesmo que Max seja leal à Red Bull e ao seu mentor e conselheiro Helmut Marko, traz a dúvida se Verstappen ficará mesmo na equipe em 2026. Diante de um cenário em que não favorece a Red Bull para disputar um campeonato ano que vem, a ideia de Max sair pode ter chances reais. Com todas estas informações, podemos perceber que, aos poucos, Christian Horner acabou perdendo espaço e a liderança dentro da equipe após suas atitudes, e sua demissão pode ter sido causada pelo conjunto de fatores que se somaram durante estes anos. E agora, como que fica o comando da Red Bull? O francês Laurent Mekies substituiu Christian Horner como CEO da Red Bull. Antes, estava atuando como chefe de equipe na Racing Bulls. Iniciou a sua carreira na Fórmula 1 nos anos 2000. Trabalhou na Arrows em 2001 e um ano depois se juntou a Minardi como engenheiro de corrida. O francês foi promovido a engenheiro-chefe quando a equipe se tornou a Toro Rosso em 2006. Em 2014, Mekies deixou a Toro Rosso e ingressou na FIA como diretor de segurança. Após 3 anos, assumiu o cargo de diretor adjunto de corrida da Fórmula 1. Mekies foi para a Ferrari em 2018 como diretor esportivo e em 2019 passou a ser chefe da área de pista e desempenho, enquanto em 2021 assumiu o cargo de diretor de corrida. Em 2024, iniciou na Racing Bulls até o meio desta temporada de 2025, quando foi nomeado CEO da Red Bull após a saída de Christian Horner. Com esta linha do tempo, conseguimos entender um pouco sobre a trajetória de Christian Horner e o que motivou sua queda após alcançar o auge do poder na Red Bull. Será que o alto escalão da Red Bull demitiu Horner a esta altura da temporada para manter Max na equipe? Ou por ter perdido Max? Isso só o tempo irá nos dizer. Assista o vídeo em que explico sobre o início da história de Max Verstappen com a Mercedes. Deixarei no card e na descrição. Agora quero saber a sua opinião sobre a demissão de Christian Horner e se Verstappen ficará na Red Bull. Se inscreva no canal, deixe o gostei e compartilhe.